A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe vocês poderosamente. Que aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa abençoar a sua vida e trazer paz ao seu coração. Bem, para quem não conhece, está aqui a apostila Apocalipse Simplificado. Você pode baixar, imprimir, encadernar, para você fazer as suas anotações, conferir nas Sagradas Escrituras e compartilhar com outros irmãos. Direitos autorais estão reservados para curso bíblico online. Proibido você fazer uso comercial desse material. Pode distribuir livremente na congregação, entre os irmãos, sempre de forma gratuita, sem modificar o conteúdo. Precisou entrar em contato conosco? Aqui, contato@cursobiblicoonline.com.br, ou você pode também entrar pelo curso bíblico online contato@gmail.com. Tudo bem? Vamos lá, sem demora, vamos para o nosso estudo. O tema de hoje é: a última trombeta é a sétima trombeta do Apocalipse. Tem gente que fala que não. Vamos ver se isso procede ou não, ok? Então, a última trombeta é a sétima trombeta do Apocalipse. A pergunta que fica é o seguinte: seria uma a trombeta de Deus e outra uma suposta trombeta de anjos? Será que procede esse argumento? Lembrando que essa aula é uma aula de complemento à terceira aula, que foi a aula de ressurreição dos mortos. Tá ok? Então, na playlist Apocalipse Simplificado, ela vai estar exatamente na sequência como aula complementar da ressurreição. Então, a gente sabe que a ressurreição acontece na última trombeta. A ressurreição que acontece na última trombeta é a ressurreição para o arrebatamento. E nós vamos ver isso ocorrer na sétima trombeta. Vai ficar muito claro para você, tá bom? Detalhe: quando ocorrerá a ressurreição dos santos? A ressurreição, que é a primeira ressurreição, ela acontece... A resposta está aqui, João 6, versos 39, 40, 44, 54, tudo no capítulo 6 de João. E no capítulo 11 de João, Marta, sabendo de tudo isso, ela ouviu tudo isso, ela confirma que a ressurreição é no último dia. Então a ressurreição acontece no último dia, e não 7 anos antes do último dia. A ressurreição dos mortos ocorre no último dia das 70 semanas de Daniel. Ou seja, depois de tempos é metade de tempo, ou seja, depois da última metade da última semana. Entendeu? Esse é o último dia da ressurreição, onde o povo de Daniel, a qual nós fazemos parte, teremos corpos incorruptíveis, onde o pecado não mais tem nenhuma chance de acontecer. Corpos incorruptíveis, corpos incontamináveis, corpos imortais, ou seja, o salário do pecado é a morte, mas aonde não há mais pecado, o corpo é imortal. Sobre a igreja, ok? Então, é isso que está dizendo. Nesse dia vai haver uma separação entre os justos, que serão ressuscitados, e os injustos, que permanecerão mortos, aguardando o juízo final. Ou seja, nesse dia você vê a ressurreição dos santos antes do milênio, Apocalipse 20, verso 5. Acontece todo o milênio e só depois do milênio, verso 11 ao 15, você vai ver, depois do milênio, o juízo final, chamado de grande trono branco, aí os demais ressuscitam. Ou seja, aqui em João 12, 48, que fala do último dia, a palavra ali está falando que a palavra vos julgará. A palavra julgar ali é crino, que significa separar, colocar separadamente, selecionar, escolher. Ou seja, no último dia, Jesus vai escolher aqueles que são dele para a ressurreição. E dessa forma, ele já faz a separação daqueles que são dele e daqueles que ficaram por causa que não ouviram a palavra de Deus ali, que estão mortos e permanecerão mortos até o juízo final. Tudo bem? Continuando, Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério. Olha que coisa linda. Paulo está revelando um segredo, um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormir aqui tem o sentido de morrer. Mas para não falar, fulano morreu. Fulano descansou. Não é assim? Mas todos seremos transformados. Quando que é a transformação? Aí ele diz: e como? Todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, que é a sétima do Apocalipse. A gente vai ver isso hoje.
Porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, já com corpos transformados. E nós seremos transformados, ok? A palavra mistério aqui em grego é mysterion, algo escondido, secreto, mistério, segredo. Olha aí, ó. Só que agora Paulo está revelando um segredo. Era segredo, era um mistério, mas que agora é revelado. E aí esse segredo está relacionado à transformação dos corpos, à ressurreição dos mortos. Ok? Claro, para haver arrebatamento tem que haver essa ressurreição primeiro. Então acontece a ressurreição, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com os irmãos nas nuvens, não é isso? Vamos lá. Então guarda essa expressão mistério que Paulo acabou de revelar. Quando que acontece esse mistério? Vamos ver? Apocalipse 10, 5 e 6. Então, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo o que neles existe, já não haverá, olha o que ele jura, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, olha, essa é a sétima trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério. Às vezes, na sua tradução está assim, o segredo, mas é a mesma palavra, é mysterion, tá? Cumprir-se-á o mistério de Deus. Segundo ele, anunciou aos seus servos, os profetas. Ou seja, na sétima trombeta, quando o anjo tocar a sétima trombeta, é que vai cumprir o mistério de Deus, ou o segredo de Deus, tá bom? Se tiver segredo aí, ou mistério, tanto faz, é a mesma palavra, mysterion, pode conferir, tá ok? Então, esse mistério que Paulo está revelando, que é da transformação dos corpos, da ressurreição, ele ocorre exatamente na sétima trombeta. Vamos conferir. Jesus fala assim, Apocalipse 22, 12, eis que venho, está falando da vinda, sem demora, e comigo está o que está na mão de Jesus já para entregar? O galardão. Jesus fala, comigo está o galardão, que tenho para retribuir, é uma recompensa, a cada um segundo as suas obras. Veja bem, a palavra galardão é mistos. Valor pago pelo trabalho, salário, pagamento, recompensa. Às vezes está escrito recompensa ao invés de galardão, tá? Ou prêmio também, pode estar prêmio na sua tradução. Então ele fala, eis que eu venho, está falando da vinda de Jesus, e fala que na vinda dele ele já vem com o galardão na mão para entregar. Ou você acha que Jesus vai demorar um tempão entregar galardão um por um? Se nem o governo, para fazer pagamento de todo mundo, ele consegue fazer pagamento, o governo faz pagamento de todo mundo ao mesmo tempo. Quanto mais Jesus fazer isso, né? Entregar o galardão. Então, ele já vem com o galardão na sua mão. Ok? Agora, peraí. Se o galardão é na vinda de Jesus, guarda isso, ó. Eu venho. É a vinda. Guarda isso. O galardão é na vinda de Jesus. Agora leia esse verso comigo aqui. E aí o sétimo anjo é onde ocorre o mistério de Deus, que é a ressurreição. Olha que interessante. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. Pronto. Aqui tem que acontecer o mistério de Deus, tá certo? E houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo, olha o milênio sendo estabelecido, ó, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. A palavra Cristo é ungido. E ele reinará pelo século dos séculos. Na verdade, já explicamos que o reino do milênio, o milênio é apenas uma partícula pequena do reino eterno de Cristo. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Está faltando acento aqui, porém. Chegou a tua ira, a tua ordem. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, olha, para se dar galardão. Qual que é o tempo do galardão? Jesus falou que é na sua vinda. Eu venho e comigo já está o galardão. E na vinda de Jesus acontece aqui, porque chegou o tempo determinado para ser julgados os mortos e para dar galardão. Olha que coisa interessante, né? Então,
Chegou aqui, ó, galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos, olha, e falando do tempo dos mortos aqui, está falando da ressurreição, tá bom? E aí fala assim, e aos santos, aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, para destruir também, né? E para destruir, então ele vem para dar galardão e para destruir os que destroem a terra, tá vendo? Então a palavra galardão aqui é a mesma palavra mistos, né? A qual ele vai usar em Apocalipse 22, que ele está vindo com o galardão já na mão para entregar, e aqui chegou o tempo determinado para se dar o galardão. Tá ok? Qual que é o tempo do galardão? É o tempo da vinda de Jesus, que é exatamente aqui na 7ª e última trombeta. Vamos lá? Só para os irmãos entenderem agora, até agora vai ficar facinho de os irmãos entenderem. Apocalipse apresenta a primeira trombeta, depois a segunda trombeta, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a 7ª trombeta. É nessa trombeta que acontece a ressurreição dos santos. É nessa trombeta que é o tempo de dar galardão, porque é o tempo da vinda de Jesus. Eu venho para dar galardão. E o galardão já está comigo para entregar às pessoas. Algumas pessoas tentam dizer que a última trombeta não tem a ver com a 7ª, que a última trombeta seria lá atrás. Olha aí para você ver. Irmãos, veja bem se faz sentido. Se a última trombeta ocorreu aqui, antes da primeira, então ela não é a última. Como é que ela pode ser a última? Sendo que depois dela ainda tem 7. Ah, mas Paulo não sabia das revelações do Apocalipse. Paulo não tinha o Espírito de Deus, né? Paulo falou do arrebatamento, Paulo fala da ressurreição dos corpos, da transformação dos corpos, coisa que João não vai especificar claramente. João não sequer usa falar de arrebatamento nos ares. João não fala de transformação dos corpos. Paulo fala disso. O mesmo Espírito que estava em João estava em Paulo. Ou seja, não é porque o Apocalipse é um grande compêndio de revelações escatológicas que Paulo não tinha revelação nenhuma escatológica. Isso é uma falácia. Ou seja, você colocar uma última trombeta antes mesmo da primeira, isso é um absurdo. Paulo sabia, ele conhecia as festas de Deus. Ele sabia que haveria uma última trombeta e que é nessa trombeta é o tempo do galardão, que é o tempo da vinda, que é o tempo do arrebatamento. Tá ok? Então veja bem, isso aqui não procede. Só para você entender, essa é a última trombeta. E nós acabamos de ver. Aqui vai acontecer a vinda de Cristo. Aí ele fala, eu venho e o meu galardão está comigo. Se aqui é o tempo do galardão, é claro que aqui é o tempo da vinda. Aqui acontece a ressurreição dos santos, porque eles têm que ressuscitar, chegou o tempo dos mortos, para eles receberem galardão. Então, aqui também é a última trombeta, então é o tempo da transformação dos corpos, porque a ressurreição dos santos é para a transformação dos seus corpos também, dos que estão vivos. E para que eles ressuscitam? Para o arrebatamento. E o mesmo Jesus que fala, eu estou vindo para dar galardão, mas também chegou o tempo do galardão, mas também chegou o tempo da ira, da orgue. Ou seja, a igreja é arrebatada e logo em seguida a orgue de Deus, ou a ira de Deus, é derramada. Porque a ira de Deus, ela vem acontecendo, entre aspas, a igreja sendo protegida, porém, na última taça é o momento em que chega a orgue de Deus. Ou seja, a ira de Deus é derramada. Nesse tempo, na 7ª trombeta, que cruza, olha para você ver, 7º selo, 7ª trombeta e 7ª taça estão alinhados. O início não. Se você pegasse a primeira trombeta com a primeira taça, primeiro selo. Não, não é assim. Mas o finalzinho, a conclusão deles, sim, eles estão alinhados. Então a 7ª trombeta é onde chega o momento da ira de Deus. Desenhado assim fica mais fácil para ficar bem claro que não tem como negar que Paulo se referia a essa última trombeta, que é a 7ª. Mas vamos lá. Um dos argumentos para negar que Paulo tinha autoridade para ensinar sobre a 7ª trombeta, relacionada à vinda de Cristo, como sendo essa a última trombeta na série de 7, é dizer que ele faleceu antes da revelação dada a João no Apocalipse. Paulo escreveu claramente sobre detalhes que João jamais citou em todo o Apocalipse. Por exemplo, Paulo fala sobre o arrebatamento em detalhes, a transformação dos corpos na ocasião da ressurreição dos santos,
Apocalipse não fala nem do arrebatamento claramente e nem fala detalhes da transformação dos corpos. E Paulo fala. Ou vai falar que isso não é questão teológica. Paulo vai falar sobre a manifestação do anticristo em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, que precede o dia do Senhor, né? Sendo assim, Paulo também recebeu revelações preciosas e escatológicas. Além do mais, ele compreendia claramente as conexões das festas bíblicas com os tempos e estações, que ele fala em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao 4, onde ele diz: irmãos, acerca dos tempos e estações, não é necessário que vos escrevam, vocês bem sabem. E aí ele vai começar a falar que as pessoas vão estar dispersas, despercebidas, mas nós não vamos ser surpreendidos pela vinda do Senhor como ladrão de noite. Por quê? Porque nós somos filhos do dia e da luz. Filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Por isso, nós não vamos ser surpreendidos. Ah, você ficou surpreso com isso? Então confere aí. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 ao 4. Você vai saber, você vai descobrir aqui que você não vai ser surpreendido pela vinda do Senhor. Percebe? Ou seja, você não vai saber o dia e a hora exato. Isso não. Mas os tempos e estações, ou seja, os períodos, você vai saber. Até que chega o último sinal. Naquele último sinal, a partir dele, então, sim, quando o sol escurecer, a lua não der mais a sua luz, aí você vai dizer, sim, agora, a qualquer momento, realmente, Jesus pode vir. E aí você não vai poder marcar o dia e a hora como muitos têm feito, né? Afinal, ambos, Paulo e João, foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo que distribuiu a cada um uma porção de revelação. É claro. Então, alegar que Paulo não poderia falar, Paulo não poderia se referir à 7ª trombeta do Apocalipse, como não? Será que o Espírito Santo que estava em Paulo não era o mesmo que estava em João? Não é? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, olha aí, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí as pessoas pegam, olha pastor, mas no arrebatamento está falando da trombeta de Deus, não é a trombeta dos anjos. Calma, espera aí. Trombeta de Deus ou de anjos? Apocalipse 8, quando fala das 7 trombetas, verso 2, fala assim: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, eles foram dadas 7 trombetas. Aqui está uma trombeta moderna, mas provavelmente não era trombeta assim, esse instrumento feito aqui manualmente, mas chifres, né? Porque eram usados para tocar. Chofar, por exemplo. Mas vamos lá. Então, 7 anjos estão em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Aí eles dizem, olha, a trombeta do arrebatamento é a trombeta de Deus. A trombeta do Apocalipse é a trombeta de anjos. Vamos conferir? Então viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. A pergunta, onde estavam os 7 anjos? Diante de Deus. O que esses 7 anjos receberam? As trombetas. Quem os entregou? Deus. Estavam os 7 anjos e Deus, não é isso? 7 anjos estavam diante de Deus. Então alguém entrega as trombetas para ele. Quem entregou? Deus. E de quem são as trombetas? De Deus. Irmãos, é nítido que, na verdade, o que está dizendo é o seguinte: João está vendo 7 anjos que estão diante de Deus e eles recebem, foram dadas a eles 7 trombetas. Quem está na cena? A cena que João está vendo. Ele está vendo 7 anjos e Deus. Os 7 anjos recebem da parte de Deus 7 trombetas. E aí vai falar comigo que essas 7 trombetas não são trombetas de Deus? Ou seja, claramente você vê que a 7ª trombeta, ou a primeira, tudo é trombeta de Deus. Entretanto, Paulo fala, a ressurreição é na última trombeta, e quando a gente vê essa trombeta tocando, ela também é chamada trombeta de Deus. É lógico, né?
Então, essa é a conclusão, né, do nosso estudo. O que vai acontecer? Vamos ler? Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda, olha aqui a palavra vinda, do Senhor, não passaremos à frente dos que dormem, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido, a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que a Bíblia deixa claro? O arrebatamento, a ressurreição, a vinda de Cristo, ela não vai ser invisível, ela vai ser visível a todos. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Todo olho verá. Verá em glória, em brilho, quando fala assim, porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra até o ocidente. Ou, se você lê em Lucas, vai estar escrito, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e ilumina o céu, ilumina, não esconde, se mostra. O que é se mostrar? É aparecer. Como que o relâmpago aparece? Brilhando em glória, em brilho. A vinda de Cristo ocorrerá após todos os sinais da sua vinda. Ele não pode vir antes dos sinais da sua vinda, não faz sentido Jesus aparecer a qualquer momento ou arrebatar a igreja a qualquer momento antes dos sinais que ele deu para isso. A vinda de Cristo ocorre no tempo da ressurreição, porque é necessária a ressurreição primeiro, ressurreição, para depois acontecer o arrebatamento, tá certo? Não existe arrebatamento sem ressurreição. E quando ocorre a ressurreição? Na última trombeta, certo? A ressurreição também ocorre no último dia, não 7 anos antes do último dia. Então ocorre no tempo da ressurreição e transformação dos corpos, que a gente sabe que é na última trombeta, na sétima e última trombeta, no último dia. É essa a cena que a Bíblia fala. Jesus está vindo sobre as nuvens com galardão para entregar. E o galardão é entregue quando? Só você conferir. Apocalipse 15, 18, na sétima e última trombeta. Ele fala, eu venho e o galardão está comigo. Apocalipse 22, 12. E aí você vê ele vindo, porque aqui está escrito a vinda do Senhor e o arrebatamento. Não existe essa ideia de, pastor, arrebatamento é uma coisa e vinda é outra. Já fizemos um vídeo aqui, ó, parousia e harpazo, né? Para explicar isso claramente. Então, Jesus está vindo sobre as nuvens já com o galardão na sua mão para entregar e assim está ocorrendo já, tá? Já está ocorrendo o tribunal de Cristo ali, porque ele já está entregando o galardão. E aí, isso ao toque da sétima e última trombeta, que é a trombeta de Deus, que Deus entregou para os 7 anjos, lembra? Acontece então o arrebatamento, a primeira ressurreição no último dia, tá aqui as referências para você anotar, tá ok? Ocorre o arrebatamento, Jesus vem sobre as nuvens, a igreja, quem está morto ressuscita incorruptível, os que estão vivos têm os corpos transformados e nós vamos encontrar com Jesus, esse encontro, essa reunião, está escrito reunião em segunda, leia, por favor, leia. 2 Tessalonicenses 2, do verso 1 ao verso 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, você vai ver Paulo falando que sobre a vinda de Cristo e a nossa reunião com ele, isso não pode acontecer sem que apareça primeiro uma grande apostasia, que é o abandono da fé, e também se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que ele vai querer ser como Deus, se sentando no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, o anticristo tem que aparecer antes de tudo isso aqui acontecer. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo. Se Deus quiser, um forte abraço. Não deixe de orar por nós. Vou deixar aqui o quadro limpo para você tirar um print. Aí, tire comigo. Pronto. Deus abençoe.